Fala galera, beleza? Eu sou o Cauê e sejam bem-vindos ao canal Guia de Finanças. No vídeo de hoje eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre uma das coisas que os investidores mais amam. Vamos fazer um guia completo sobre os dividendos das ações da Bolsa de Valores. Então, se você tem alguma dúvida sobre dividendos, assista o vídeo até o final para ficar por dentro do assunto. Aqui no Brasil não é tão comum a gente encontrar investidores que buscam montar sua carteira de ações voltada para dividendos. Mas esse tipo de carteira é bastante adotada em países mais desenvolvidos, como Reino Unido ou até nos Estados Unidos. Não é tão difícil encontrar pessoas nesses países que têm boa parte da sua aposentadoria formada por dividendos. Aqui no Brasil deveria ser da mesma forma, mas por conta do nosso histórico, dos juros altos, dos nossos problemas políticos, econômicos e a falta de dinheiro e também de informação para a maioria da população brasileira, ajuda para que esse tipo de investimento não seja feito por grande parte da população. Sem falar que ações sempre foram aí uma espécie de tabu. Tanto a mídia quanto os bancos e até mesmo o governo incentivava demais as pessoas a investirem em renda fixa, pois era a renda fixa que antigamente dava um bom retorno aliado a pouco risco. E isso só ajudou as pessoas a se afastarem mais e mais das ações e terem um receio de investir hoje na renda variável. Nos últimos tempos isso vem mudando, graças ao fácil acesso que a gente tem à informação. Inclusive o YouTube vem ajudando bastante a gente a mudar essa situação. Porque hoje a gente tem diversos canais aí gigantes no YouTube que incentivam as pessoas a estudar ou até conhecer um pouquinho mais aí sobre o assunto. Como o canal Primo Rico, Me Poupe, e eu tô entrando nessa também, espero poder fazer um pouquinho de diferença como esses grandes canais vêm fazendo. Mas afinal, o que são dividendos? Os dividendos são parte do lucro das empresas que são divididos para os seus acionistas, e os acionistas são as pessoas que possuem ações daquela empresa. Todas as empresas de sociedade anônima, aquelas empresas SA, são obrigadas por lei a pagar dividendos para os seus acionistas. Mas a quantidade de dividendos que é pago todos os anos, aí é definido pela sua diretoria. Afinal, pode ser que de um ano para o outro, os lucros dessa empresa podem aumentar ou diminuir. E aí, consequentemente, os dividendos podem também aumentar ou diminuir. Não existe uma regra estabelecida de quando essas empresas precisam pagar os acionistas com os dividendos. Algumas podem pagar uma vez ao ano, outras pagam semestralmente, existem até empresas que pagam seus dividendos mensalmente. Investir focando em dividendos é uma ótima estratégia, porque você consegue rentabilidade em cima do seu capital investido sem precisar que as ações valorizem e que você precise vender essas ações. E aí é que entra um ponto extremamente importante que faz com que muitos investidores entrem nesse mundo das ações e dos dividendos. E esse ponto extremamente importante é o fato de que todos os dividendos recebidos pelos acionistas das empresas são livres de imposto de renda. E outra coisa, é importante dizer que os dividendos pagos pelas empresas, eles não têm um valor fixo. Eles vão mudando, depende aí da política daquela empresa ou do lucro, né? Se vai cair ou se vai aumentar. Então pode ser que hoje você tenha uma ação de uma empresa pequena que pague pouco dividendo, mas conforme o tempo for passando, essa empresa vai crescendo, o valor de dividendo que você recebe daquela empresa que hoje é pequena, lá no futuro seja um valor bem mais alto. Para ilustrar esse exemplo, vamos pensar da seguinte forma. Imagina que hoje você comprou uma ação da empresa Guia de Finanças e ela está custando R$10. E que essa empresa ela tem um lucro de R$100 mil por ano e que a empresa pague 1% do seu lucro em dividendos por ação. Bom, e aí fazendo as contas, por ano você vai receber R$1.000 de dividendo, tendo investido R$10. E lembrando, pessoal, que isso daqui é somente um exemplo, tá? Esses valores que eu estou utilizando, eles são completamente fora da realidade. Estou usando esses valores é só para você entender aí de uma maneira um pouco mais fácil.
Então aqui continuando, digamos que essa empresa daqui 5 anos trabalhou bem, fez um bom trabalho e as ações valorizaram bastante. Agora cada ação dessa empresa de R$10 passou para R$100. E consequentemente o lucro dessa empresa também cresceu bastante. Agora ela lucra 100 milhões por ano. A única coisa que não mudou dessa empresa foi a sua política de dividendos. Ela ainda paga 1% de lucro em dividendos por ação. Você comprou a sua ação há 5 anos atrás por R$10 e vai receber de dividendo 1 milhão por ano, que é o 1% de lucro dessa empresa atualmente. Você vai receber o mesmo dividendo de alguém que comprou também uma ação dessa empresa, só que recentemente, e gastou aí R$100 para poder comprar essa ação. A sua sorte foi que você comprou essa ação quando ela ainda estava barata, 5 anos atrás. Por isso é muito importante que, além de empresas já grandes e conceituadas no mercado, você também dê uma boa pesquisada e consiga encontrar aquelas empresas que hoje ainda são pequenas, mas que possuem uma possibilidade de crescimento, que possam até pagar poucos dividendos hoje, mas que no futuro possam pagar mais e aí fazem o seu investimento inicial valorizar bastante. Pode ser até um pouco óbvio o que eu vou falar aqui agora, mas para você investir pensando em dividendos, você precisa investir em empresas que sejam saudáveis, com um bom fluxo de caixa, que não tenha dívidas tão altas e que comprove aí uma boa taxa de crescimento. Quando uma empresa informa que ela vai pagar seus dividendos, ela também informa uma data limite para que outros investidores que ainda não tenham papéis, ações dessa empresa, eles possam comprar e que possam também receber aqueles dividendos que a empresa vai pagar. Essa data limite de compra para o investidor, ela se chama data ex-dividendos. Quem comprar ações nessa data em diante não vai receber os dividendos daquela rodada. Na data do pagamento dos dividendos, cada acionista vai receber a sua parte ideal, de quantas ações essa pessoa tem, na própria conta da sua corretora. Alguns cuidados precisam ser tomados quando você investe pensando em dividendos. Como eu já disse anteriormente, você deve fazer uma boa análise e investir em boas empresas. Existe um parâmetro chamado Dividend Yield, que é um indicador de quanto uma empresa distribuiu de dividendo nos últimos 12 meses do ano. Algumas empresas elas acabam pagando dividendos muito altos, o que mantém o seu Dividend Yield em um patamar bem alto também. Porém, eles acabam não tendo lucro suficiente para manter os seus dividendos no futuro. E isso é uma coisa extremamente ruim para quem quer montar uma carteira de dividendos. Afinal, você não quer investir numa empresa que começa a pagar bem e do nada para de pagar dividendo. Você quer investir numa empresa que pague razoavelmente e que pague sempre. Para você evitar esse tipo de problema, você não pode comprar uma empresa só porque o seu dividend yield está alto naquele momento. Você com certeza vai precisar adicionar outros critérios na sua avaliação, como o seu histórico de lucro, se a empresa está tendo mais rendimento, se ela está gerando mais caixa do que no passado, ou se pelo menos ela está mantendo o seu lucro num bom patamar. Avaliar o crescimento dessa empresa é fundamental. E eu sempre vou repetir, invista em empresas saudáveis. E por último, o que fazer com os seus dividendos? Eu indico fortemente de que você sempre reinvista os seus dividendos em novas ações para que o processo de crescimento do seu patrimônio seja acelerado. Pensa comigo, quanto mais ações você tem, mais dividendos você vai receber. E assim você vai formando na sua carteira uma espécie de bola de neve, que ela vai crescendo com o tempo e com certeza investindo da forma correta, com segurança, vai te trazer uma bela de uma carteira previdenciária. E quando você decidir se aposentar, seja mais velho ou sei lá com a idade que você quiser, porque se você investe em ações você tem essa opção de se aposentar, talvez até mais cedo se você fizer o trabalho bem direitinho. Você vai ter esses dividendos aí para manter você e a sua família sem precisar aí se preocupar com a aposentadoria de governo. E vamos combinar, não está servindo para muita coisa não.
A maioria das pessoas hoje trabalha a vida inteira, pagam aí previdência, não sei o que, para quando chegar na parte da aposentadoria receber aí R$ 1.500 que não serve para quase nada hoje em dia. E é isso, pessoal. Espero que você tenha aprendido bastante aí sobre dividendos. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no like. Compartilha com seu amigo que quer aprender um pouquinho mais aí sobre ações, sobre dividendos. Às vezes seu amigo não sabia muito sobre dividendos, então manda esse vídeo lá para ele ficar por dentro do assunto também. E se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever aí para você não ficar por fora dos próximos vídeos. Valeu para você que assistiu até aqui e até a próxima.